pessoal, eu me chamo Francisco Esperança e sou professor e também diretor da Academia ID de Inovação Digital. Estou iniciando mais um Brainbox junto com os meus amigos, com os meus parceiros e colegas, Marcos Meira, Rodrigo Patrão, e agora adicionando um novo amigo que é o Jonas Fernandes, que vai ter uma participação especial nesse episódio. Esse episódio também ele é um pouco diferenciado dos outros. A gente vai falar sobre um personagem que é o Jonas, que mora na Holanda e que vai trazer experiências para a gente de como trabalhar fora do Brasil, no caso, no país onde ele está morando, onde ele está vivendo agora e trabalhando também no momento. Agora, para a gente começar o nosso Brainbox número 10, eu gostaria de que Marcos se apresentasse, Rodrigo se apresentasse e também o Jonas por último, para a gente iniciar nossas perguntas aí. Começa aí, meu amigo Marcos. Olá, pessoal. Meu nome é Marcos Meira, sou empresário, sou hoje diretor da agência Ideia em Pixel e participo desse projeto maravilhoso que é o Brainbox. Fala, galera. Eu sou o Rodrigo, CEO da empresa RP Marketing e é um prazer sempre estar aqui com vocês para poder passar um pouco das informações. Hoje num formato um pouco diferente, como Roda Viva, e espero que acrescente bastante aí no dia a dia de vocês. Isso aí, pessoal. Meu nome é Jonas Fernandes, diretor-presidente da Equilíbrio Tecnologia da Informação, que agora está desativada, e trabalho como desenvolvedor de software aqui na Holanda, na região de Roterdã, conforme aí foi dito pelo Francisco. E pode me metralhar, galera. Pode vir aí que se eu puder ajudar e responder, eu respondo. Perfeitamente, meu amigo. Então vamos começar. Até antes de começar, desculpa, não esquecer, pessoal, que está aí ouvindo o nosso podcast, que nós temos plataformas de comunicação com vocês, né, de feedback com vocês, que é no caso nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e temos também as plataformas de distribuição do nosso podcast, que é o Spotify, o YouTube e também o SoundCloud, né, que são plataformas populares que você pode estar ouvindo tanto esse podcast quanto os podcasts anteriores a este. Então vamos começar os nossos quizzes, né, de perguntas para o nosso participante especial de hoje. Vamos lá, Jonas. Como está o mercado de trabalho na Holanda? Você pode falar para a gente o que está acontecendo por aí? Então, isso é interessante, porque tirando a questão do coronavírus, né, que eu estava até pesquisando sobre isso ontem, que deu um salto aqui do desemprego para 9,6%, que no Brasil seria uma bênção isso hoje, né? Mas, no geral, cara, o que acontece aqui é o seguinte: a área de tecnologia da informação, desenvolvedor de software, gerente de projetos, pessoal de marketing digital, cara, Holanda é basicamente um paraíso fiscal na Europa. Não sei se fica claro para vocês morando aí, que as empresas vêm para cá, mas é de muito. Então tem muita sede de empresa na Holanda, muita sede, que eu digo, europeia, porque, por exemplo, quando uma empresa vai abrir um escritório na Europa, ela geralmente coloca essa sede em um lugar e dali coordena vendas e tal, às vezes até fabricação, dependendo do tipo de tamanho da empresa. E eles escolhem a Holanda porque o maior porto da Europa, o segundo maior porto do mundo é aqui em Roterdã. As leis são muito boas, né, para as empresas aqui, os impostos são muito baixos para a empresa, mas muito baixo mesmo. Se não me engano, é 1,5%, algo ridículo de baixo. A população toda é praticamente fluente em inglês, e holandês, óbvio, né? E então é um país que atrai muitas empresas, então sempre precisa de muita gente. Tem até um canal, não sei se eu posso recomendar, de uma outra pessoa, que eu não conheço também, mas é um canal de um desenvolvedor chamado Lucas Montano, que uma vez assistindo, que ele mora em Amsterdã, ele é desenvolvedor de software, e falando que a Holanda, para cada desenvolvedor que consegue entrar na Holanda, eles precisam de mais 17. O nível é isso. Então, para desenvolvedor de software, pessoal de marketing digital, confesso que eu não sei, porque eu nunca procurei, mas eu imagino que também tem a demanda muito grande, entendeu? Então, basicamente assim, a demanda é alta, muito alta, só que tem alguns parâmetros que você tem que preencher para você conseguir suprir essa demanda aqui, né? Que além da remuneração ser muito boa, tem sempre muitas oportunidades. Jonas, eu já li algumas matérias
referente a certas cidades. Eu não sei se acontece aí na Holanda. Certas cidades que eles, para poder popularizar elas, né, e até criar polos comerciais e econômicos dentro delas também, eles chamam pessoas de outros países para poder fazer essa povoação, né, e dão empregos para eles, e dão casas também. Isso acontece em alguma parte ali da Holanda, gerando trabalho, gerando emprego? Mas como refugiado ou pessoal mesmo, tipo, mão de obra, né? Pessoal para trabalhar, mão de obra, nada de hoje não tem. Existe algum programa assim aí? Não, isso já teve no passado, acho que nos anos 60, 70. Eu li num livro aqui que eu tenho aqui em casa, que foi a galera da Turquia e do Marrocos, que vinha, tipo, para trabalhar com obras, coisas assim, porque, cara, mais na frente do programa eu vou falar, mas o que eu sinto aqui é o seguinte, que como o desemprego é muito baixo, você tem certa dificuldade para preencher certas posições. E como pessoal muito qualificado, pessoal muito qualificado, e tem muita oportunidade boa, tipo, para gerente de empresa, diretor, comercial e tal. Então, a galera daqui, que nasceu aqui, cresceu aqui, fala holandês fluente e tal, eles pegam essa oportunidade, mas tem outras coisas que tem que ser feitas, tipo, você tem que, aqui tem asfalto, mas também tem tipo piso. Então tem que ter um cara que dirige essa máquina de piso e tal. Isso já teve, esse tipo de programa que você está falando, mas hoje não tem, talvez por causa da União Europeia, porque parte dessa mão de obra pode ser suprida pelo pessoal da Polônia, de Portugal, que são lugares que têm salários mais baixos, entre outros países, né? Se tem esses dois, e aí esse pessoal já vem para cá, né? Não precisa nem falar holandês, o cara aprende depois e tal, e consegue fazer esses trabalhos. Que eu saiba hoje, não tem nada nesse sentido. Tem o seguinte, pro pessoal de tecnologia, não de tecnologia, mas de certo ramo, certa condição salarial, eles têm um programa que a empresa que tem essa vaga, ela pode te, entre aspas, importar. Por exemplo, vamos imaginar, você trabalha com marketing digital e a sua vaga, né, o seu tipo de trabalho se encaixa num trabalho que pode dar visto, que é só acima de certo patamar salarial e certos tipos de trabalho. Você pode simplesmente ser recrutado aí no Brasil, os caras te trazem para cá com visto, tudo, tua carteira de motorista vai ser trocada para da Holanda e tal, e acabou. Isso existe para essas áreas, não para umas áreas com baixo conhecimento, né? Pessoas com baixo skill, né? Só para o pessoal acima de certo nível, tipo nível superior, ou mestrado, ou você vai ser desenvolvedor de software, gestor de projeto, enfim, isso existe nessa qualificação. Geral, não mais, eu saiba. E para os brasileiros, no seu caso, está havendo uma demanda muito grande, muito boa para estarem trabalhando aí? Dizem que os brasileiros são os dos profissionais mais criativos que existem no mundo, né? Estão sendo exportados aí numa frequência muito boa. Sim. E os países estão tirando a gente daqui para trabalhar aí. Então, isso aí... É certa essa afirmação? Então, eu não posso provar isso, mas eu vejo que, cara, muita gente tem vindo pra cá, pra Holanda, que é um destino que, se você for procurar desse pessoal que fala assim, sair do Brasil de imigração, geralmente se fala-se do quê? Do Canadá, Estados Unidos, Portugal e Alemanha. São os 4 destinos que... e Inglaterra, né? São os 5 destinos mais quentes, vamos botar assim, né? Um ou outro, Nova Zelândia e Austrália, né? E Japão já foi moda nos anos 90, não é mais. A Holanda não é muito comentada, mas eu vejo que tem muita gente sim vindo para cá. Gente que vai trabalhar no Booking, que vai trabalhar no Skyscanner, Europa, que tem muita sede de empresa aqui e sede tecnológica. Então, existe sim muita gente vindo para cá, apesar disso não estar sendo muito, não vou dizer divulgado, mas que não... Como os outros lugares atraem mais gente, tipo a Alemanha e Portugal deve atrair muito brasileiro, não fica muito no radar. Mas eu creio que vem assim, tá? E você perguntou sobre a questão da criatividade brasileira? Sim. Cara, talvez eu não vou dizer que o brasileiro só é criativo. É que muitas das outras pessoas, das outras culturas,
eles têm uma visão das coisas de uma forma diferente. O brasileiro é entre uma das culturas ou dos tipos de cultura que se acostumaram a fazer as coisas sem ter recurso, entendeu? Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Lá no Brasil, eu trabalho com o mesmo software que eu trabalhava no Brasil. No Brasil, esse software não tem suporte. Então, a gente não pode atualizar o software. Tipo assim, vou imaginar, não é igual o Windows, vou imaginar assim, a Microsoft lançou uma atualização do Windows, tá? Você simplesmente vai atualizar no teu Windows, correto? Isso, ou no Mac, qualquer coisa. Só que no software que eu trabalho, no Brasil, não dá para fazer isso, porque a Oracle, né, que é a dona do software, não faz atualização muito boa para o Brasil, e como o Brasil tem muita característica diferente, você sempre faz tudo na mão. E aí quando eu cheguei aqui, aí a gente tinha atualização da Oracle. Eu falei, caraca, eu nunca fiz isso na minha vida, apesar de trabalhar desde 2004 com esse software. Eu falei, caraca, eu nunca fiz isso na vida, porque nunca deu para fazer. Então a gente aprendeu a fazer o mais difícil porque a gente não tinha recurso, né? Uma outra coisa que eu tive que fazer numa empresa que eu trabalhei lá no Brasil, eu tive que meio que fazer uma engenharia reversa de um software porque a licença era muito cara em euro. E aqui não, tipo, foda-se, paga essa merda, entendeu? Tipo, paga aí o quê? $300 por 300 euros por ano? Foda-se. É mais barato pagar isso do que usar a hora do desenvolvedor para fazer engenharia reversa. Vai demorar um mês para fazer, entendeu? Então o brasileiro ele é obrigado a se tornar criativo porque não tem recurso no Brasil, entendeu? E aqui as pessoas ficam mais mal acostumadas. Não é nem que as pessoas aqui não tenham a capacidade, é que eles não precisam. Eu acho que isso tem muito a ver também. Agora, Jonas, olha só, aproveitando um gancho aí, você falando sobre a questão, conforme o Francisco ele falou, a questão dos brasileiros, a criatividade, tem aqui umas perguntas que eu selecionei, até mandei pro pessoal, e acho que tem um pouco a ver nessa parte aí. Como que é trabalhar com pessoas de outros países, entendeu? Assim, você chegou a perceber uma característica em alguma pessoa de alguma descendência? Sim, cara. Por exemplo, o brasileiro é criativo. O indiano, qual é a característica dele no trabalho? Cara, isso é interessante pra caramba. Então, isso é interessante pra cacete, cara. Porque olha só, a minha empresa, a empresa que eu trabalho é holandesa. O idioma lá falado é holandês. Porra, aí eu imagino, eu não falo holandês, então pra mim é sempre uma festa, né? É sempre uma diversão, não tô querendo porra nenhuma. Mas, obviamente, quando vão conversar comigo, vai ter uma reunião da gente da área de TI, fala-se inglês. Todo mundo fala inglês fluentemente, como falei, né? Aqui na Holanda, praticamente todo mundo mesmo fala inglês fluente, pelo menos intermediário. Só que você falar inglês é uma coisa. Agora, o que a sua cultura tem por trás do que você está dizendo em inglês, é o que o Marcos estava falando, isso que é foda. Porque, por exemplo, quando você está conversando com um brasileiro, vamos botar assim, você está conversando com um brasileiro. Então, quando o cara te manda uma indireta, ou te fala uma parada aqui, né? Tipo, ele quis falar uma coisa, mas falou outra, pra você é claro, né? Tipo, esse cara quis falar isso. Ou se não é, você sabe se você pode ou não perguntar. Aí aqui é foda, porque, por exemplo, eu tenho gente que trabalha comigo atualmente do Paquistão, mas já mora aqui na Holanda, mas ele é mais holandês do que paquistanês, mas enfim, traz essa cultura de descendência, igual o Marcos falou. Tem um rapaz que é daqui, holandês mesmo, nato. Tem um rapaz, falo rapaz, mas enfim, camarada britânico, também já mora aqui na Holanda há muito tempo e tal. Tem uma outra que é da Suíça mesmo, só que já tem cidadania holandesa e tal. Então, quer dizer, é sempre uma merda essa questão de comunicação. Não é que você não esteja entendendo o que a pessoa está falando em inglês, é que às vezes você não está entendendo qual a intenção do que essa pessoa está te falando. É o maior problema que eu vejo, né, que a gente tem que resolver. Porque se você não resolver isso rápido, você se fode, desculpa a palavra, porque, por exemplo, aqui tem uma certa cultura, tipo, você não pode mentir, por exemplo. Mas quando você não pode mentir, você vai falar, no Brasil também não, mas você não pode nem gaguejar. Tem umas certas coisas da cultura da Holanda que você tem que saber lidar. É bom você estudar um pouco antes para que você não chegue aqui e faça exatamente o que as pessoas não querem ver aqui.
Porque, querendo ou não, quem vem de fora é o forasteiro. Parece óbvio, mas tipo, cara, eu não vou chegar aqui na minha empresa e mudar tudo. Eu tenho que me adaptar, né? Ou até eles podem mudar alguma coisa e tal com o passar do tempo, cara, meio que naturalmente, mas tu não vai chegar dando voadora no peito de ninguém. Você até pode, aí você vai tomar um pé na bunda, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que essa questão cultural, ela é uma das questões mais cruciais para você ter sucesso numa carreira no exterior, ou com pessoas do exterior, porque às vezes, tipo, vocês podem daí do Brasil prestar serviço para empresa de fora, e essa questão cultural é o maior problema, entendeu? E isso, eu ainda tenho dificuldade com isso, tá? Sendo muito sincero. O que eu noto aqui, como todo mundo que já trabalha comigo já tá meio holandesado, eu não percebo muita diferença, como você falou, entendeu, Marcos, de certas descendências, mas eu percebo que eu ainda não entendo muito bem, né? Eu consigo entender meio que sutilmente que cada um às vezes tem cada característica primária, tipo da pessoa que é lá da Suíça, ela tem um certo tipo de pensar e falar que é mais grosseiro, parece grosseiro, mas não é, tipo assim, é assim, entendeu? O camarada que é do Paquistão já é, meio malemolente, tipo a gente brasileiro, entendeu? Ele tem aquela tendência já de holandês, mas ele também tem essa meio tranquilidade, mais, né, entendeu? Mais veja bem. Não que ele seja, mas é mais aparentado com a gente, né? E é sim, como falei, a coisa mais complicada, e eu recomendo fortemente, se alguém que está ouvindo esse episódio tem planos de se sair do Brasil, ou até sair do estado que mora para outro, eu recomendo fortemente que pesquise bastante para você conhecer a cultura de lá, porque mesmo pesquisando você vai ter problemas. Eu pesquisei bastante antes de vir para cá, consegui evitar muita dor de cabeça, mas tem coisa que você não adianta, você vai vacilar, entendeu? Legal. Jonas, eu normalmente no podcast sou o cara que fala mais de temas polêmicos, e eu acho que o Francisco e o Marcos aí tem que cortar muito o que eu falo, porque eu falo sem dó mesmo. O problema é de você, não pode estar. Rodrigo, agora é contigo, manda a bomba aí. Pode mandar. Na verdade, a gente fala o seguinte, né, que dentro dos países que são extremamente desenvolvidos, a gente tem um índice muito grande de ateísmo. E a Holanda, né, tem aí 50% de ateístas. Como que foi para você lidar com esse impacto de religiões aí na Holanda? Cara, é uma coisa interessante, sabe? Aqui na Holanda, até onde eu sei, é o seguinte: tem muita gente que é ateu, 30 e tantos % são católicos, e tem até carnaval nessa parte, a Brabante do Norte, que é perto da Bélgica, e tem um percentual de muçulmanos, né? Que tem muita gente aqui que veio do Marrocos, Turquia, e do Paquistão. Até esse camarada meu que é do Paquistão falou que vem bastante gente do Paquistão, da elite do Paquistão, para estudar nas faculdades holandesas, também da China também. Assim, cara, olha, eu sou teísta, vamos botar assim, não tenho religião, não tenho uma fé, mas assim, não vejo nada, porque é diferente do Brasil, que o Brasil é um país onde a liberdade do outro, ela é abusada a todo momento. Por exemplo, independente da religião de quem tem aqui, tá, não estou criticando, mas é normal do Brasil, por exemplo, você ver um cara pegar uma caixa da Marshall, botar no meio de uma rua assim, e começar a pregar o evangelho ali, entendeu? E botar música alta, e que se dane se teu filho tá dormindo dentro de casa. Isso não existe aqui. Aqui, por exemplo, na minha cidade, eu acho que tem uma igreja evangélica aqui perto, mas nunca escutei barulho de nada. Nesse mesmo lugar, nesse mesmo prédio, tem a reunião da religião Sikh, a religião que o pessoal usa da Índia, né, que usa tipo um turbante na cabeça. Tem umas mesquitas por aqui, mas eu nunca ouvi nada. Aqui, cara, na verdade é o seguinte: a Holanda é o país onde ninguém quer saber do que o outro tá fazendo, desde que não enche o saco, entendeu? Então aqui, tipo, legal. Sem sacanagem, aqui 30% das pessoas são católicas, mas eu não sei aonde tem igreja católica aqui. Por exemplo, a minha esposa é católica, eu não sei, não tem, entendeu? Basicamente, as pessoas têm a religião para elas, entendeu? Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas é assim que funciona, entendeu? No trabalho, tipo assim, o cara que é muçulmano,
Ele não chega lá e fica botando lá panfletinho pra você na mesquita, e o contrário, o pessoal que é católico. Não tem, entendeu? E não se fala de religião no trabalho, cara. Não se fala. É impressionante, entendeu? Como eu falei, sobre questão cultural. É outro mundo, entendeu? Apesar de você ter certas liberdades com as pessoas de conversar certas coisas, até coisas às vezes ofensivas, assim, na zoeira, igual a gente faz no Brasil, tem certos assuntos que nunca são abordados, não sei se é por tabu, ninguém aborda, não aborda, não deixa pra lá, dane-se, entendeu? Eu quero evitar problemas. E eu nunca vi problema, tá? Tem um rapaz da minha empresa que é católico, igual no Brasil, né? Vai na missa só no fim do ano, e esse camarada que é do Paquistão, obviamente muçulmano, ele senta até do meu lado, trabalho. Cara, zero, não tem polêmica disso, isso não existe, entendeu? É porque eu acho que o brasileiro ele gosta de polêmica, então o cara que é evangélico ele gosta de espetar o católico e vice-versa, ou o bandista, enfim. Isso não existe aqui na Holanda, entendeu? Não, perfeito, até onde eu pude ver, tá? Até onde eu pude ver. Com certeza. Olha, a gente já falou até agora sobre cultura, falamos sobre política, né? Falamos sobre até a internacionalização, né? Do que acontece no mundo inteiro, não só na Holanda, no mundo inteiro é assim, por isso que há essas divergências, né? A gente sabe que a pessoa que está recebendo uma língua nova, ela vai se adaptar da maneira dela, com a cultura dela, né? E vai se misturar com outras pessoas também, então com certeza no início a adaptação vai ser demorada mais um pouco, normal. E a gente falou sobre esses temas aqui, só que não falamos sobre como você fez a sua preparação para aprender o inglês. Sim. Do Brasil para se adaptar à Holanda, se adaptar a essa nova vida. Tá, Me fala aí, como foi a sua preparação? Então, teve 3 passos na minha preparação de inglês. Primeiro foi, obviamente, jogar videogame nos anos 80, 90 e não tinha dublagem em português, não tinha legenda, não tinha nem dublagem, era só legenda, né? Não tinha de legenda em português, então pra você ler, tu tinha que tentar traduzir ali. Só que naquela época ali, eu confesso que, inglês era zero, era o CCAA que vinha na escola, era bem ridículo, era Count the Tiger's Carol, era uma coisa bem ridícula, assim, bem bunda. Passou um tempo, o Marcos também, até nesse sentido que eu vou falar agora, eu comecei a curtir heavy metal, várias músicas em inglês, e eu comecei a aprender bastante inglês nessa época, né, traduzindo as letras, querendo cantar junto e tal. Então isso foi uma ferramenta muito boa. Isso até hoje eu curto heavy metal e tal, várias linhas de heavy metal. E passado um tempo eu falei, poxa, eu tô achando que o meu desempenho de inglês tá muito ruim, né? Eu fazendo esse negócio de tradução, cantar junto. Foi quando eu entrei na cultura inglesa e eu fiquei lá, fiz um período de cultura inglesa, me ajudou, então não vou dizer que não ajudou, mas ok, deu uma melhorada no meu inglês. Mas isso me ajudou a me dar método. Primeiro que eu vi, na verdade, a cultura inglesa serviu para quê? Para eu entender em que nível que eu estava. Então eu já comecei na cultura no nível intermediário, só com heavy metal, entendeu? Eu já cheguei em intermediário, ou seja, já poupei 6 meses. Passado o tempo, eu vi que, cara, dali, como a professora, sem ser escroto, entendeu? Eu vi, cara, pro meu nível, como a professora brasileira, eu não tô ganhando muita coisa, eu não tô tendo muita evolução. Aí eu deixei pra lá. Aí lá na empresa que eu trabalhava, a empresa no começo começou a financiar professores nativos de inglês, ou britânico, ou americano, ou irlandês, pro pessoal lá. Só que eu não era funcionário, eu era PJ. E aí eu ficava meio que de fora. Até que teve um dia que eu falei, quer saber? Vou perguntar. Aí eu conversei com uma professora britânica, cara, suei todo, muito nervoso, né? Que eu nunca tinha falado inglês com um nativo. E aí eu perguntei sobre a questão de horas e tal. E aí foi quando eu comecei a estudar. Em 2013, eu comecei a estudar inglês uma vez por semana, 1 hora. E era, tipo, nativo, a mulher, essa pessoa específica não falava nada de português. Cara, era uma tortura no começo, mas, cara, foi passando. Aí eu comecei a fazer aula 2 vezes por semana, terças e quintas, 1 hora sempre por dia. E, obviamente, consumindo conteúdo em inglês, né, vendo séries, com ou sem legenda, às vezes com legenda em inglês, aí foi aumentando. Troquei de professora, foi um baque.
Aí eu continuei com essa mesma professora, com essa outra professora 2 dias por semana e tal. Essa já falava um pouco mais de português, mas não adianta, cara. Foi muito ajudava, bom. né? Já ajudava, mas isso é ruim, entendeu? E aí nesse ano, que foi 2013, foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. Né? A nossa conversão tava boa pra caramba, né? O dólar na época tava 2 e... Quando eu comprei a viagem tava 2,10, só pra lembrar. Triste, né? Mas aí eu fui nos Estados Unidos para assistir um jogo de futebol americano, que é uma coisa que eu não citei, que eu gostava já de futebol americano. Acompanhava, via jogos quase todo fim de semana, geralmente 2 ou 3 jogos por semana, que passavam na televisão, na ESPN. Fui lá assistir um jogo em Nova York. E na viagem, o que seja, foi o primeiro ano que eu tava aprendendo inglês, já vi que deu para levar bem. Tipo, como turista, com o que eu sei de inglês, já dá. Tô tranquilaço, tava tranquilaço mesmo. Continuei estudando 2 vezes por semana. Aí eu fui de novo em 2014 para os Estados Unidos. Assisti um outro jogo, fui lá no interior do cu dos Estados Unidos. Aí eu vi que o meu inglês melhorou. Eu falei, pô, show de bola. Meu inglês... E aí quando eu voltava pro Brasil, a minha professora falava, pô, você tá falando mais rápido. Porque eu ficava uma semana direto só no inglês, porque a minha mulher não falava inglês, né? E eu tinha que me garantir e garantir a ela. Então, cara, eu fiquei muito ligeiro. Passava aqui 10, 11 dias lá. Voltava. Aí eu tive um grande desafio. Eu continuei fazendo 2 aulas de inglês por semana. Aí em 2015 começou a crise. Aí ficou ruim o câmbio. Aí eu consegui manter 1 aula por semana com sacrifício e ter a oportunidade de participar de um evento desse software que eu trabalho lá em Denver, nos Estados Unidos. Aí eu falei, cara, eu tava fudido de grana. Aí eu falei uma vez com o Marco, eu falei, cara, eu vou fazer esse esforço. Aí um camarada meu me chamou, porra, vem, cara, vem, não sei o que e tal. Aí eu fui. Aí eu, reservei o hotel, consegui comprar uma passagem muito barata, cara. Porque eu tava indo pra Denver. Porra, Denver não é um grande destino. Então, pra sair daqui foi 24 horas indo e 24 horas voltando, cara. De tanta... é Estados Unidos, mas é porque é tanta... como que é o nome? Conexão que tem que fazer que foi uma merda. Aí, só que lá eu fui com outro objetivo, tá? Porque ele falou o seguinte, cara, vem pra cá, aqui tem oportunidade. De repente tu consegue alguma coisa. Aí eu cheguei lá com o meu inglês, que eu achava que tava bom, né? Porque tava bom pra turismo. Cara, eu comecei a assistir palestra profissional em inglês. Cara, maçante, 8 horas por dia. Eu falei, caralho, meu inglês não tá bom. Então eu continuei estudando. Eu falei, cara... Aí quando eu saí desse evento, os feedbacks que eu tive foi, um cara falou assim, cara, até teria uma parada pra esse cara, mas o inglês dele não tá bom. Eu não consigo conversar com ele. O cara falou assim. Eu falei, putz, mas eu achava que o meu inglês estava bom, cara. Isso depois de 2 anos e meio estudando inglês. Então continuei, cara, buscando, fazendo aula particular toda semana, buscando conteúdo de inglês direto. Aí nessa aula, que é como professor nativo, ela pega a notícia para ler, discute política e tal, não sei o que, pede para produzir texto, pede para produzir currículo. Foi nessa época que comecei, quando eu fui para os Estados Unidos, eu peguei meu currículo, traduzi todo para inglês no LinkedIn. Aí eu mandava para a professora para ela ver, porque essa minha professora, ela tem grana, mora no Rio, porque eu acho que ela é até correspondente internacional, nunca me falou isso. Trabalhou na BBC, então ela dava aula de inglês só para ver qual é do Brasil, para conversar com o pessoal, porque de grana ela não precisava. Então ela é muito gente boa, e aí ela me ajudou com o meu currículo e tal, isso em 2015. E eu continuei, eu falei, cara, vou buscar fluência. Porque se eu quisesse só viajar e tal, esse inglês já era o suficiente. Aí eu continuei estudando até o ano passado, né? E eu conversava muito com essa professora, que já era a 3ª professora dessa lista aí, que as outras foram indo embora do Brasil. Ela falou, cara, você já fala fluente. Porque era isso que me incomodava. Mas isso foi depois de 7 anos, entendeu? Então quer dizer, isso e também obviamente só estudando 1 vez por semana. Se você tem disponibilidade de grana para estudar mais, eu recomendo estudar com professor nativo o máximo de tempo que você puder. Se você tiver condições de fazer uma viagem para um país que fala inglês, é o melhor dos mundos. Se você não puder, você pode fazer o contrário. Você pode receber estrangeiros na sua casa. Pelo
Couchsurfing, que é o surfista de sofá e tal. Tem riscos aí de putaria, enfim. Mas você tem métodos de você conversar com nativo de graça. É um pouco complicado e tal, mas dá. Eu recomendo conversar com nativo, porque você conversar com o brasileiro que te estuda, te ensina inglês, é bom, tá? Eu sei que tem muita gente que isso vai rolar uma briga, mas enfim. Você vai aprender gramática, isso é importante, tá? Você tem que passar de um certo nível para começar a estudar com o professor nativo. Se você estudar heavy metal, já te ajuda muito. Mas é deliberadamente, pegar a letra, traduzir a letra, ler a letra, cantar junto, entender o que está escrito. No dia que você entender uma letra completa em inglês, com gíria, com tal, não sei o que, já é um bom caminho. Você já pode se considerar intermediário. E para fluência, cara, é tipo faixa preta de jiu-jitsu. Eu treinei jiu-jitsu 8 meses na minha vida, né? sem nada. Mas o que o pessoal falava é o seguinte: você tem, sei lá, 100 movimentos no jiu-jitsu. A diferença do faixa branca pro faixa preta é o tempo que o cara estudou, deliberadamente. É isso. Então, tudo com o tempo você é recompensado, né? Com método e tempo, e com seriedade. Porque não adianta você só afirmar, hoje tem aula de inglês, né? Não. Você tem que ir pra lá focado, cara. Quando eu ia pra aula de inglês, pau caindo no trabalho, numa merda e tal. Cara, eu parava pra aula de inglês, acabou. Criava uma bolha em torno de mim, me concentrava só naquilo ali. Entendeu? E é isso que tem que fazer. Tipo, é um momento sério. E ainda bem que eu levei isso a sério, porque foi isso que foi determinante na minha vida. Depois, mais pra frente eu falo. Mas só pra resumir toda essa bagunça que eu falei, o que eu recomendo a você que quer sair do Brasil esquece samba, pagode, axé, essas merda toda. Você tem que escutar heavy metal, porque são letras mais complexas, e nada de pop, letra complexa, inteligente, bem feita, e você tem que traduzir, entender e usar isso para tua vida. Aí, a partir dali, quando você chega a um certo nível, você pode buscar aprender com nativos e estudar de verdade. Porque não adianta você terceirizar a culpa de você não falar inglês para a professora ou para o professor. Você que é responsável pela sua autoeducação. Desculpa pela grande resposta que me dá. Mas foi legal. Agora, Jonas, como que tá essa questão aí da pandemia, cara? Cara, então, parece que já não tem mais corona aqui. Eu não sei se... Porque, diferentemente do Brasil, aqui não se exige o uso de máscaras na rua. Aqui se exige o uso de máscaras quando você pega transporte público. É mesmo? Antes, há um mês e meio atrás, tinha um funcionário do mercado que estava na porta do mercado organizando os carrinhos e tal. Aí isso parou. Aí agora o carrinho tá lá, aí eles deixam para você um borrifador com álcool e um rolo de papel toalha, e aí você que limpa o seu carrinho se você quiser. E foda-se. E aqui o negócio tá escrito lá, mantém 1 metro e meio de distância. Tá cagando, foda-se. Aqui praticamente já acabou. Também aqui tá morrendo pouca gente por dia, tá morrendo, sei lá, 6 pessoas por dia, 100 novos infectados, mas tipo internado mesmo, 6 novas pessoas, tipo, já tá internando menos do que diarreia, pô, se bobear. Então, assim, as escolas já reabriram, as escolas já reabriram, já está normal. Escola, eu acho que faculdade não abriu. Então, na questão de negócios, isso é uma coisa que é importante. Diferente do Brasil, aqui nunca fechou tudo, tá? Porque no Brasil chegou um momento que só supermercado e farmácia ficaram abertos, né? Na maioria dos estados, principalmente nas maiores cidades. Aqui nunca foi assim. Aqui fechou-se de cara escola, faculdade e tal. Mandaram fechar shows, essas coisas assim, né? Teatro, museu, shows e tal. Aí depois eles fecharam os cassinos, que aqui tem cassino. Fecharam os prostíbulos. Fecharam salão de cabeleireiro, barbeiro, porque tem contato. Aquele negócio de massagem também, mas massagem eu digo de verdade. Fecharam tudo que tem contato próximo da pessoa, porque é risco muito grande. Aí já tá de novo de volta barbeiro, escola, lojas em geral nunca foi obrigado a fechar, tá? Você podia, sei lá, se você tinha uma loja de roupa, tu podia deixar ela aberta, só que você tinha umas regras para cumprir de distanciamento, de isolamento dos clientes e tal. O caixa, ele tem tipo um vidro, não um vidro, né, como se fosse um acrílico para proteger, para você não jogar o perdigoto no caixa e vice-versa.
No começo os caixas usavam luvas, não estão usando mais, mas depende, tá? Aqui foi diferente do Brasil, tá? Nesse sentido. Mas aqui morreu proporcionalmente mais gente que no Brasil. Porque a Holanda tem 12 vezes menos gente que no Brasil, só que aqui morreram acho que mais de 7, 8 mil pessoas. Então, se você for fazer a conta, é como se no Brasil tivesse morrido 96 mil nesse momento. Né? Mas assim, nego cagou. A grande verdade é essa. E aqui você sempre pôde sair na rua para caminhar, passear e tal, isso aí era tranquilo. Desde que a família da casa, tipo, aqui nós somos 3, a gente podia sair para ir no parque, caminhar e tal, de boa, ninguém ia te prender por isso. Jonas, uma perguntinha, você teve algum parente ou amigo que que estava participando desses óbitos aí que ocorreram na Holanda? Teve alguém diretamente ou foi sempre indiretamente? Não, na Holanda... Que pegou também o Covid? Não, na Holanda eu não conheço ninguém que tenha morrido. Tem um camarada lá no trabalho que ele é advogado, ele é holandês, mas ele morou no Brasil, que ele fala português muito bem. Aí ele falou que uma conhecida dele morreu, né? Mas eu não sei. Eu nunca tive contato com ninguém que tenha morrido aqui. No Brasil, a mãe, 3 ou 4 pessoas que eu conheço, um familiar morreu. Por exemplo, a mãe de um camarada que trabalhou comigo faleceu, o pai de um camarada meu também faleceu, que não trabalhou comigo, mas eu conheço, o pai dele faleceu. E aí eu tive casos de pessoas, aí no Brasil, né, que conhecidos perderam um familiar ou amigos, entendeu? Mas graças a Deus na minha família não teve nenhum óbito. Sobre o corona, eu acho que eu peguei em Marcos, semana passada, cara. É mesmo? Mas eu peguei leve. Isso, instalem o antivírus aí, gente. Não, mas o que aconteceu porque olha só que loucura, aqui reabriu até certos tipos de negócio, um negócio tipo assistência social, que aí tá rolando um rolo aqui com a minha vizinha, que ela reclama do meu filho, que ele faz muito barulho e tal, enfim, aí tem que ir lá nessa merda. Aí os caras, eles fizeram reunião, cara, numa sala. Eu falei, cara, inacreditável, esse pessoal tá fazendo reunião, tá na porra da pandemia. Foda-se, a gente foi numa reunião, tudo tranquilo. Aí fomos numa segunda reunião. Cara, eu voltei, eu acho que eu peguei nessa merda, ou na reunião, ou no mercado, né, um dia depois, um dia antes. Aí o que eu tive? Eu tive diarreia por uma semana, e teve um dia que eu me senti assim, com os olhos meio cansados, tal, sem estar com sono. E aí a minha esposa tá falando que isso aí é um dos supostos sintomas do corona. Pode ser uma virose qualquer também, pode, porque eu não fiz teste, não posso confirmar. A minha esposa, ela não teve nenhum sintoma, nem diarreia, mas ela teve esse mesmo cansaço na vista que eu senti. E o meu filho, ele tá encatarrado, ele teve febre 2, 3 dias, mas tá com catarrinho, já tá tranquilo, mas ele chegou a ter febre e tá indo pra escola direto. Mas assim, foi bem tranquilo. Talvez porque eu me entupa de suplemento todo dia, né? Eu já até falei com o Marcos também. Então, cara, não tive mais nada, entendeu? Mas, graças a Deus, nenhum familiar meu teve. Aqui a gente só teve, eu acho que foi agora. Teve um dia que foi a primeira vez que a gente foi na escola do meu filho, porque lá na escola dele teve corona. Quando a gente foi lá na reunião pra matriculá-lo lá, e quando a gente voltou de lá, eu tive um mal-estar terrível, eu quase caí da escada. Não muito tempo depois de sair da escola. Talvez ali eu tenha tido contato com o vírus, mas eu não manifestei doença, entendeu? Mas foi tranquilo. Mas essa agora eu tive, com certeza. Foi corona, eu tive alguma coisa, não sei se foi corona. E durou uma semana. Já tá melhorando. Eu tô até evitando sair na rua e tal, pra não passar pra ninguém. Porque apesar de eu estar sintomático, eu posso estar passando. E assim, como é que funciona o sistema de saúde aí da Holanda quando a pessoa é diagnosticada com o vírus? Tem alguns procedimentos que são desenvolvidos pós essa situação? Tem sim. Na verdade, eu tenho que explicar um pouco, isso vai ser um pouco chato, mas eu tenho que explicar como funciona a questão da saúde aqui na Holanda. Aqui é uma saúde público-privada, ou seja, o setor, a saúde pública, ela é paga. Você paga, aí você escolhe tipo a cobertura que você quer, tal, se vai ter dentista ou não e tal, aí você paga isso, beleza? Tranquilo. Beleza. E aí você tem que definir o seu médico de família e o seu dentista de família.
Aí o plano de saúde cobre tudo que tem a ver com esse dentista de família, quase tudo, né? Depende do seu médico de família. Por exemplo, eu tive que arrancar um dente porque estava infeccionado. O plano, eu tive que pagar uma merreca, né? E o plano me cobrou. O dentista passou na nota lá e tal e jogou pro plano. E a nota dele saiu com tipo 180 euros, só que o plano me cobrou 16, entendeu? Porque eu já pago o dentista, senão eu teria que pagar tudo. Então eu pago no meu plano incluso. Na questão do corona, o que a pessoa tem que fazer? Você tem que ligar por um certo número lá, e aí você diz, olha, eu tô com sintoma tal. Porque o que as pessoas fazem aqui? Quando sentem qualquer coisa, elas vão pro médico deles, o médico de família. Só que a instrução é, não vá pro médico de família, senão você vai contaminar todo mundo na porra do consultório. Liga para esse número, você fala de diagnóstico do que você tá sentindo, e aí os caras falam, fica em casa. Se você piorar, tu vai pro hospital tal. Basicamente era isso que acontecia. Fica em casa. Muita gente morreu assim, mas como eu falei, estão casando. E aí se você sente a jereba entrar, você corre pro hospital. Eu não precisei ainda ir para o hospital aqui na Holanda, né? Então não sei como é lá dentro e tal. Imagino que seja um sistema seja tudo moderno e tal, não sei o que, o pessoal que fala bem. Tem umas outras questões que o pessoal não gosta muito desse tal do médico de família, mas para esse tipo de coisa eu acho que é tranquilo. Mas eu não tenho mais detalhes, porque como eu não tive que usar, não conheço. Mas é por aí que eu falei, entendeu? Você vai pro médico e aí lá vai pro hospital. Outra coisa importante, o plano de saúde aqui não é igual no Brasil, né? Você tem direito a usar qualquer hospital, entendeu? Você não tem cobertura por hospital, você tem cobertura de tipos de serviço fora, por exemplo, como eu falei, dentista, não sei o que e tal, mas você pode ir para qualquer hospital. Perfeito. Meu amigo Rodrigo, alguma pergunta para o nosso convidado? Sim. Na verdade eu queria saber, porque há um tempo atrás a Europa estava reclamando, né, a União Europeia estava reclamando que estava financeiramente ruindo. Só que tinha alguns países que estavam realmente puxando o barco para baixo e alguns países que estavam tranquilos, né, como a Alemanha. E aí eu queria saber se nessa crise aí que estava tendo na Europa, como que foi para a Holanda? Cara, a Holanda, agora, como eu acho que eu falei, né, que tá com desemprego em 9%, acho que eu comentei em off, né, tá com desemprego aqui em 9,6% agora. Mas antes disso, o desemprego aqui era 3,5%. Cara, a Holanda, ela é um país superavitário, ou seja, o país termina o ano com grana no bolso, não deve. É um país rico. O PIB da Holanda é parecido com o PIB do Brasil, só que aqui tem 12 vezes menos pessoa e o tamanho do país é ridiculamente menor. Então os gastos são muito baixos, né? Apesar do gasto alto com saúde e tal. Então, o país estava bem, cara, né? Se você falar com alguém daqui, vão reclamar, não sei o que, tal, igual a gente no Brasil aí reclama. Só que, tipo, eu tava falando até com o Marcos, são coisas simples que você vê que o país está rico ainda. O parquinho que a gente vai aqui num parque municipal que tem aqui, quando a gente foi durante o inverno, tava meio palhado ali, os brinquedos e tal. Cara, a gente voltou lá 3 semanas atrás, os brinquedos estavam todos novos. Todos os brinquedos no parquinho, do playground, estavam trocados. Cara, você só faz isso se você tem dinheiro, entendeu? Então, o país tem dinheiro, talvez agora com a pandemia tenha perdido um pouco. Só que a gente tem que lembrar que essa questão dos desempregados é porque aqui é muito fácil você mandar embora. Você manda o cara embora, acabou a crise, você pode recontratar. E aqui tem muita empresa. Então eu acho assim, vai ser ruim para todo mundo. Eu não tenho dúvida que vai ter crescimento negativo aqui na Holanda nesse período de pandemia. Mas no geral, porra, tá bem pra caramba, cara. A gente nunca fechou tudo aqui. E as empresas continuam vindo para cá. Eu acho que é pior para países tipo França ou Espanha, porque as empresas estão saindo de lá para vir para cá, e aqui paga menos imposto, entendeu? Então a tendência no médio prazo é que se recupere. Mas eu não estou vendo nada ruim, entendeu? É isso que eu percebo. Sim, eu tenho uma outra pergunta que também é sobre o coronavírus, só que agora na sua ótica em relação ao Brasil, né? O que você achou de mais errado
na condução que o Brasil fez para conseguir lidar com o coronavírus? Deixa eu respirar fundo, porque... Cara, polêmica. Porque isso aqui eu conversei. Polêmica. Tinha um diretor meu aqui que estava no Brasil quando estourou aquele negócio de mandar fechar tudo, né, dos governadores. Ele ficou tão assustado, cara, que ele ia ficar no Brasil mais tempo. Ele fugiu. Ele conseguiu um voo, voltou pra cá. Eu falei, cara, o Brasil é complicado, porque o Brasil tem Bélgica, que é o pessoal de Alphaville, Leblon, e tem Angola, Zimbábue, que é o pessoal lá do Nordeste, o pessoal de algumas favelas do Rio. Então é muito complicado. Você não tem uma solução para um Brasil. É diferente daqui da Holanda, que é um país pequeno, que é um país que, cara, até as casas são iguais. Então você consegue traçar políticas públicas nacionais, porque o país é pequeno, porra. Agora o Brasil é do tamanho da Europa Ocidental. O Brasil é muito grande, e o Brasil tem uma questão de população muito complicada, entendeu? Você tem milhões de pessoas que não têm plano de saúde, milhões de pessoas que têm. Tem cidades que têm hospitais muito bons, tem cidades que não têm. Então, tipo, primeiro de tudo, eu acho que não tem como ter política nacional do Brasil para nada. O Brasil não é um país. Isso as pessoas têm que entender. Segundo, que eu até concordo com a política do que o STF falou, de realmente, olha, eu acho que o governador e o prefeito têm que decidir, não o presidente. Apesar do Bolsonaro ficou puto com eles. Nisso eu concordo. Eu discordo de como o governador e o prefeito fizeram. Primeiro de tudo, eu discordo que, assim, a lógica foi: o presidente não manda mais que o governador. Então a lógica final seria: o prefeito não manda mais que o governador. Correto? Porque o prefeito sabe mais. Porque, hierarquias, por exemplo, né? A hierarquia, o presidente não sabe de todo mundo. Então o presidente dá uma diretriz, o governador pode vir e bypassar porque ele conhece melhor o estado dele. Concordo. Então concordo também que o prefeito, como ele conhece melhor a cidade dele, ele sabe a cidade dele, ele conhece. Então ele era para mandar mais que o governador, só que não foi isso que aconteceu. E por que não aconteceu? Porque os caras estão tentando de qualquer forma chutar o Bolsonaro para fora. Então, no primeiro momento, o Bolsonaro cagou no pau quando fez aquele pronunciamento da gripezinha, que ele era atleta. Porra, aquilo ali vacilou pra cacete. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Porque ele falou, cara, se fechar o país, o Brasil vai entrar em colapso social total. E isso ia acontecer. Muita gente acha que os R$600 que saíram aí, porra, não é nada. Cara, se esses R$600 não tivesse saído, o Brasil nesse momento, cara, tava em guerra civil. Porque ia ter muita gente na rua fazendo merda. Já tem, normalmente já tem. Ia ser uma coisa muito pior. Eu discordo dessa abordagem que o STF deu todo o poder aos governadores e não aos prefeitos. Eu concordo que o Bolsonaro não era para ter todo o poder. Ele era para ser o gerente de projeto, mandando grana pra galera e fiscalizando, como tá mandando com a Polícia Federal e tal, para ver se não ia ter desvio. Porque era público notório que ia ter o que tá acontecendo, que é o Covidão. Agora, de qualquer forma, você não podia deixar de mandar o dinheiro para esse cara. Tipo, o prefeito é corrupto, beleza, manda a Polícia Federal junto com a verba, para ele ficar ligado. E já tem gente que vai ser presa ou está sendo presa. Então isso é ok, a gente sabe o que vai acontecer, mas tem que mandar o dinheiro. Outra coisa que eu discordo aí já nem só a nível brasileiro, a nível mundial, que é as duas turmas que se criaram. A turma do fica em casa a qualquer custo e a turma do vai pra rua a qualquer custo. Isso está errado de ambos os jeitos. Eu, por exemplo, desde o início, a nossa empresa aqui, quando teve o início da quarentena aqui na Holanda, ela é de um setor vital, então a gente não fechou. Então eu tava indo trabalhar, entendeu? Eu tava indo para a empresa, para o escritório durante a pandemia por um tempo. Até que o negócio ficou tão feio aqui, a gente achava que estava tão feio. Hoje em dia isso é tranquilo. Que aí decidiram assim, vamos fazer o seguinte: metade da galera no escritório e metade da galera em casa. Isso eu acho ok, tipo, vamos criar um esquema inteligente para que não precise parar tudo. Se parar tudo, todo mundo fica tudo fechado, a renda para, quebra todo mundo, guerra civil. Então eu acho que assim, eu acho que o certo seria deixar os prefeitos e as pessoas chegarem a um consenso e não esperar que um burocrata em uma cidade, que é o caso de São Paulo, o burocrata que fica na cidade de São Paulo manda em Pindamonhangaba.
não dá para você acreditar que o que é importante, o nível de leitos, não sei o que, de Pindamonhangaba, ou mesmo de São Paulo capital, ou até mesmo o nível de intercâmbio, que essa doença veio por aeroporto. Quantos aeroportos tem em Pindamonhangaba? Talvez tenha um pequeno, mas não é o mesmo número de gente que vem para o aeroporto de Guarulhos. Então, quer dizer, essa loucura que eu acho que tem que acabar. Primeiro não forçar ninguém a ficar em casa, ninguém sair de casa na porrada, é deixar que os arranjos sociais se ajustem. O empresário, que ele não quer quebrar, ele está vendo a pandemia, ele não vai deixar todo mundo colado. O que ele vai fazer? Botar álcool gel, dar máscara para a pessoa, manter a distância e tal. E se o cliente vê que tem confiança, o cliente vai consumir. Entendeu? Agora, por exemplo, estava tudo fechado, ao banco aberto, com as pessoas uma colada na outra para ir para a fila. Isso é estupidez. Ou a mesma coisa no Guanabara. Para quem é do Rio, Guanabara lotado no meio da pandemia. Porra, aí o cara, olha, eu só saí de casa para ir pro mercado, peguei corona. Porra, claro, né? Então, quer dizer, o Brasil é complicado. Para uma pessoa que está tendo uma experiência lá fora, a gente tem a nossa experiência aqui, você tem lá fora, e realmente a gente vê quanto é um abismo, né, em certos setores de comparações, como educação, como saúde, né, como outros níveis também. Isso é justamente o principal do nosso podcast de hoje, passar essas informações para deixar o pessoal daqui também informado do que está acontecendo lá fora. Mas para finalizar mesmo, Jonas, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um quizinho dessa vez muito rápido. Sim, você vai me responder, eu vou fazer perguntas que você vai me responder apenas com uma palavra. Primeiro, morar fora ou morar no Brasil? Fora. Pandemia. Uma merda. Educação na Holanda. Parece boa. Não tenho evidência, mas parece boa. Saúde na Holanda. Não sei ainda. Mercado na Holanda. Em ebulição. Pronto. Educação no Brasil. Complicado. Saúde no Brasil. Se tiver dinheiro, tranquilo. Você poderia ter falado complicado de novo. Não, mas é tranquilo. Se tu tem grana, é tranquilo. Mercado de trabalho no Brasil. Inglês ou holandês? Inglês. Eu vou ser obrigado a aprender holandês, mas inglês. E para finalizar, quais são os prós que você tem aí para se trabalhar fora do Brasil? O pró principal é, sem dúvida, a despreocupação com a violência. Tudo no seu desempenho profissional melhora se você não se preocupa com a violência. Porque eu me preocupava com violência 4 horas por dia, 2 indo para trabalhar, 2 para voltar. Além do trânsito, a violência. Entendeu? Então, isso é incomparável. Apesar de fora todo o resto, tá? Que eu tenho e tal, então, a despreocupação com a violência é o maior pró. E o maior contra é essa questão de, no meu caso, né, como não falo holandês, você se sentir um analfabeto, né? Não é só do trabalho, é uma consequência, mas é uma escolha que eu fiz, e assim, é algo que eu posso fazer algo a respeito, ainda não estou fazendo, mas é o maior contra, que eu acho que, assim, se eu fosse, por exemplo, para Portugal ou para a Inglaterra, ou um país que falasse inglês, o meu contra seria outro, mas na atual circunstância é essa questão de eu estar afastado culturalmente. Eu estou fora, porque eu sou analfabeto e sou surdo no idioma do país. Perfeito, meu amigo. Esse foi o nosso quizinho rápido aqui. Marcos ou Rodrigo, mais alguma pergunta? Então, eu ia fazer mais uma pergunta no final, mas o Francisco já fez, né, que seria a questão do prós e contras, né, de você trabalhar no Brasil, né? Aliás, você morar no Brasil e hoje está morando aí fora, né? Eu pergunto isso porque essa foi uma questão que eu acredito que foi assim, decisiva para o Jonas poder
é despertar o maior interesse nele de poder morar fora e trabalhar fora, né? Eu vivenciei de uma certa forma o dia a dia dele aqui no Brasil, a questão de trabalhar no centro do Rio, ter que pegar a condução, perigo que estava acontecendo no Rio. Pô, né? Até uma coisa que eu não falei, mas a Márcio tocou, eu fui assaltado, cara, no processo de entrevista. Por exemplo, no meio dos processos de entrevista, roubaram meu celular. Eu fui contactado, né, pelo cara lá daqui, e aí teve uma entrevista no ônibus, né, por ônibus chacoalhando e tal, foi foda isso. Aí fiz outra entrevista e tal. Aí nesse processo, tudo isso demorava uns meses, umas semanas para ter retorno, 1 semana e meia, 2 semanas. Aí enquanto eu tava guardando o retorno, né, desse cara, voltando para casa, sexta-feira, 9 horas da noite no ônibus, o ônibus tinha assaltado. Perdi o celular. Por sorte, aí essa vantagem que eu falo, assim, quem puder comprar iPhone, era iPhone, facilmente eu restaurei tudo e só perdi o aparelho, comprei um velho lá do meu irmão e tava precisando de dinheiro. Se não, cara, até parte dos contatos eu podia ter ido pra casa do cacete, né? Hoje em dia com o Android também tal, dá pra salvar e tal, mas foi uma pedra, assim, pra selar, tipo, não, tem que ir embora. Pra eu jamais nem ter a possibilidade de peidar no meio do processo, entendeu? Foi meio que uma confirmação dos céus, vamos botar assim. Uma pergunta, até sendo meio ignorante, mas você estava fazendo uma videoconferência dentro do ônibus? Não, é que na verdade foi assim. Como é que funciona aí? Nesse momento o que aconteceu? Acabei que eu não falei disso, porra. Como que eu fui contactado, né? Como eu falei, eu me expunha, e já me exponho ainda, em redes sociais, principalmente no LinkedIn, em redes sociais, nem tanto Sim. mais, principalmente só no LinkedIn, tinha meu currículo lá. Eu tava fazendo várias entrevistas, a empresa que eu trabalhava aqui no Brasil, ela já tinha dado um ultimato que, tipo, esse ano, agora 2020, eles iam trocar, eles iam sair da Oracle, entrar no SAP. E aí eu falei, fudeu, agora tem que ir embora. Aí eu comecei a mandar muito currículo, isso foi em abril. Comecei a mandar muito currículo, fiz muita entrevista para a República Tcheca, entrevista para Inglaterra, entrevista para trabalhar na empresa do GTA, cara, inclusive, para trabalhar com software, na empresa que faz o jogo GTA. Acabou que não foi para frente. E aí começou a rolar várias entrevistas. Aí eu tava caminhando na rua, 7 da manhã, aí eu recebi uma mensagem de LinkedIn. Aí era um cara, um headhunter aqui da Holanda. Aí eu mandei a mensagem para ele. Aí ele perguntou se podia, queria conversar e tal. Perguntou se eu tava interessado em trabalhar na Holanda. Eu falei, em Roterdã. Eu falei, tô assim. Aí ele, então tá bom. Aí eu falei, eu posso mandar meu currículo? Ele falou, pode. Apesar de ter lá o LinkedIn, eu mandei um currículo em inglês pra ele. Aí ele marcou uma entrevista. Só que, como a gente tá vendo, os horários são meio complicados, né? Então ele falou, pode ser 9 horas da manhã? Eu falei, pode. Só que 9 horas da manhã eu tava no meio da Avenida Brasil, porra. Aí foi Skype, cara. Foi no Skype. Aí fiz uma entrevista. Foi no improviso. Cara, porra, eu vou te falar, eu achei que não ia dar em nada. Foda-se, que eu já tava fazendo tanta entrevista, eu falei, caralho, isso vai pegar mal, fazer entrevista pulando aqui, foda-se. O ônibus é aquele ônibus Castelo, né, com ônibus tarifa, então, pra quem mora fora do Rio, assim, são os ônibus meio que de turismo, só que eles fazem esse percurso, tipo de cidades da área metropolitana, 30, 40 quilômetros. Aí tem banheiro dentro, sabe, porque a viagem é longa, 2 horas de viagem. Então é um ônibus relativamente confortável. É um ônibus relativamente confortável. Então, tipo, tava tranquilo, não tinha ninguém sentado do meu lado, esse horário é vazio. Só que, porra, ficou uma impressão horrível. O cara só falou, quando for fazer entrevista com o pessoal, não faz no ônibus não. Eu falei, não, beleza, foi mal. Aí ficou-se de marcar uma nova entrevista, né, com o pessoal daqui, né, também pela internet. Enquanto eu aguardava essa resposta, o meu ônibus, um outro dia qualquer, uma sexta-feira à noite, foi roubado na volta. Eu falei, puta que pariu, vou perder o contato do cara, então comecei a correr, eu tava meio ferrado de grana. E aí eu comprei esse celular usado do meu irmão, tá aqui até hoje, tá usando, tá bom. E aí teve uma outra questão que eu também não falei, que foi como eu fui recrutado por essa empresa. Que isso é uma coisa interessante, que isso acontece com frequência. Então é por isso que eu acho relevante que seja dito. Então, aí o headhunter lá da Holanda, daqui da Holanda, falou, olha só,
nosso diretor tal vai estar aí no Brasil. Você quer ir lá fazer a entrevista com ele? Pessoalmente, direto com o diretor? Falei, claro, com certeza. E eu tava até pensando em faltar trabalho. Falei, cara, como que eu vou dar desculpa que eu não sei? Aí ele falou, não, mas pode ser no sábado pra você tá ruim? Falei, não, tranquilaço. Aí o cara falou, então beleza, a gente vai mandar pra você a passagem de avião e vai marcar o horário tal lá no saguão do hotel do cara. Eu falei, show de bola. Aí a minha esposa, porra, tem que ver se esse cara vai querer te estuprar. Eu falei, não, fica tranquila, pô, pelo amor de Deus. Vai que é treta, né? A gente nunca sabe, né? Aí mandaram a passagem no sábado, cara, eu comprei terno, gravata, não sei o quê, fui lá, sabe? Na beca mesmo, peguei avião, fiz a entrevista com o cara 1 hora, sabe? Ele desceu, ficou tipo no saguão ali, ele pagou um café, fiz 1 hora, ele levou um caderno, ele também levei, eu fui anotando, levei meu iPad e tal, porque 1 hora certinha, o cara se amarrou na minha e falou, beleza, então vamos fazer o seguinte, você aceitaria tirar umas férias e ir na Holanda para fazer o processo seletivo? Eu falei, posso ver. E aí foi o que aconteceu. Eles me propuseram o seguinte, a gente vai pagar a tua passagem para vir aqui para Holanda. Isso não é anormal, isso acontece com frequência, não só aqui na Holanda, mas na Alemanha também. Os caras pagam a tua passagem, pagam a sua hospedagem, você vai na empresa, você faz uns processos seletivos, às vezes pega na mão da massa mesmo, faz o trabalho, o cara quer ver você trabalhando, entendeu? E o cara quer ver qual é a tua. Até para conhecer como você trata as pessoas e como que você é de trabalho. E eu fiquei aqui, tá até quase fazendo 1 ano, que eu vim para cá em junho. Eu vim para cá em junho do ano passado, passei 15 dias, quase 10 dias, e aí eu fui aprovado. Foi difícil convencer o pessoal lá do Brasil que eu tinha que tirar férias de 10 dias. Fui aprovado e aí eu voltei para cá definitivamente em setembro e nunca mais fui pro Brasil desde então, entendeu? Então, para quem for contactado às vezes por alguém da Holanda, da Alemanha, é normal esse tipo de coisa, o cara te trazer para cá para você conhecer a galera, entendeu? Então, não é algo incomum. Então, achei só relevante falar isso também, porque é com frequência que acontece. Perfeito, meu amigo. Olha, a gente está chegando aqui no nosso limite da entrevista do nosso episódio de hoje. Beleza. Tá? Uhum. Desculpa que eu falo demais, eu sei. Não, é para falar mesmo. A gente tem que passar o máximo de conteúdo possível das nossas experiências, do que está acontecendo com o nosso mercado de trabalho, com o local que a gente vive. O Brainbox, ele foi feito para isso, para trazer profissionais para falarem sobre o seu dia a dia, para falarem sobre seus projetos, para falarem sobre tudo que envolve a trajetória, né? E com certeza todo o conteúdo que você passou até agora, muito obrigado mesmo pela sua participação. Você acrescentou muito. Essa experiência a gente ainda não tinha dentro do nosso podcast, de trazer gente que tem uma visão de fora ou que tem também experiências de fora, né? Então, não sei o Rodrigo, não sei o Marcos, mas esse podcast foi muito especial e faremos outros também. No caso, você também já está convidado, e outros temas também que a gente vai falar. Mas, por enquanto, eu agradeço muito pela sua participação e você pode, já que é o entrevistador de hoje, dar o seu veredito final, a sua informação final para os nossos telespectadores. Então, galera, obrigado pela oportunidade, foi muito legal. Sim, como a gente tem esse complicador de horário, combinando dá certo, né? E espero ter ajudado o pessoal. Depois eu vou até mandar o meu LinkedIn aqui para o Mar, caso alguém tenha alguma dúvida, querer me contactar. Eu não posso não prometer responder de imediato, mas sempre que possível eu tento ajudar as pessoas, porque vamos tentar, né? A gente sabe que o Brasil está complicado, quem puder e quiser tentar sair, se eu puder ajudar de alguma forma. Perfeito. Então, palavras finais do nosso amigo Marcos, do nosso participante também, Rodrigo. Bom, a mensagem de hoje aí pro final é: quem procura as coordenadas certas jamais se perde no caminho. Abraço para todos. Sim, ficou até poético, né? Você viu? Não, mas a minha consideração cara, tem que ter esforço, tem que acreditar no que quer mesmo. E às vezes a oportunidade vai parecer uma loucura, mas você tem que agarrar, porque o Jonas aí é prova disso, que ele acreditou, né? Estudou e estava preparado para isso. Então, quando a oportunidade encontra a pessoa que está preparada, acontece o que a gente chama de sorte. É importante, né, a gente se preparar, como o Rodrigo falou,
E quando a oportunidade vier, como ele também disse, a gente está em segurar ela com forças, mas estando preparado sim. Então, por isso que a educação ela é importante. Eu invisto em educação no Brasil, por mais que tenha muitas dificuldades, por mais que encontre muitos problemas, mas eu acho que é pela educação que a gente vai conseguir chegar em algum local, em algum dia, em algum patamar melhor, tá? Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. Até o próximo podcast. Valeu, pessoal!